Então, aqui, como exemplo de um dia totalmente nublado, ó, não tem nem um espaçozinho no céu, não tem nem uma frestazinha de sol, um dia totalmente chuvoso, tá? Não tá aquela chuva torrencial, né? Que às vezes acontece nesse mês de fevereiro, não tá aquela chuva torrencial, mas tá, né, essa chuvinha fraca, essa chuvinha leve aí durante o dia inteiro. E aí você vai ver como é que isso se reflete na produção de energia elétrica. Vamos lá. Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula semanal Cursol. A gente está na aula número 62 e eu vou falar hoje sobre a respeito, né? Vou esclarecer uma dúvida, uma pergunta que me fazem bastante durante as aulas, que é o seguinte: mas afinal, né, se a energia é produzida nos dias de sol, nos dias ensolarados, como é que fica a produção de energia num dia altamente nublado, num dia que está bastante fechado, num dia que está chuvoso, né? Então a gente vai mostrar hoje uma curiosidade, né? A gente vai mostrar quanto é que fica a menos, quanto é a redução na produção de energia que ocorre num dia que está bastante escuro, eu, né, aguardei acontecer um dia assim na minha cidade. Hoje, aqui no dia 8 de fevereiro, segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021, aqui em Vitória, Espírito Santo, está bem chuvoso, o tempo está bem fechado desde ontem, então eu vou pegar e vou mostrar a produção de energia elétrica na usina que a gente tem aqui, na região da Grande Vitória, e a gente vai fazer um comparativo, né, de um dia bem ensolarado, e é claro que a gente precisa fazer isso contextualizado na mesma época do ano. Então, estou pegando aqui início de fevereiro, uma época de verão, onde a gente deveria estar, a época que a gente deveria estar tendo as maiores altas de produção diária. Então, a gente vai pegar uma época bem favorável na sazonalidade anual e vai fazer análise em um dia totalmente desfavorável, um dia bem fechado, bem escuro, bem nublado, beleza? Então, eu sou o professor Flávio Barcelos, você está aqui no programa de aulas semanais da Cursol Energia Solar. Se você ainda não está inscrito no YouTube, aproveita, faz a inscrição aqui agora, compartilha esse material, deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo. Essa é a forma de você sinalizar que esse conteúdo, esse projeto, ele está sendo útil, ele está sendo positivo na sua formação profissional, na sua carreira, beleza? E aí, sabendo, recebendo essa sinalização, a gente continua produzindo conteúdos como esse, a gente continua aí nessa jornada, a gente já está na semana número 62, legal? Então, vamos lá. Antes de mostrar para você a produção e fazer algumas análises, né, e de mostrar a produção em tempo real, eu quero que você veja como de fato está o cenário, né, como é que está o clima, como é que está aqui a condição chuvosa e a condição bem escura e bem fechada. Eu vou colocar aqui para você, na sua tela agora, uma foto que eu acabei de tirar, né, da situação que a gente tem nesse momento aqui. Eu estou gravando essa aula aqui na manhã, às 9 horas, então eu vou pegar a produção instantânea das 9 horas da manhã, vou mostrar também para você a produção que a gente teve no dia de ontem, legal? Então vamos lá. Beleza, então, aqui na tela do sistema de monitoramento, né, do software de monitoramento, aqui a gente então está trabalhando com o sistema da PHB solar. É uma planta que está instalada no Instituto Federal, no Campus Serra, como você vê aqui. Ela tem 119 quilowatts de capacidade de produção, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente está pegando aqui é a produção é o gráfico, é a curva de geração. Então isso aqui é watts, é potência instantânea no dia de hoje, no dia 8 de fevereiro de 2021, né? É a data mais atual, né? Eu só tenho do dia 8 para trás, então significa que isso aqui é um monitoramento que está acontecendo exatamente
na data de hoje. Então, o primeiro dado que eu vou pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo vou dar um zoom aqui, né? O primeiro dado que eu vou pegar aqui interessante é a hora que isso aqui começou a gerar. Então, ó, estava tudo zerado, tá vendo a potência aqui, ó? Watts 0, 0, 0, 6,15, 6,20, 6,25, 6,30. Ele gerou 33 watts. Ou seja, a primeira geração que teve no dia, né, a primeira produção de energia que teve no dia foi às 6h30. Então isso já é um dado importante, indica que hoje é um dia realmente bem, que amanheceu bem nublado, bem escuro. Você vai ver, quando a gente pegar um dia ensolarado, que essa inicialização, né, a hora que o inversor que os inversores começam que eles ligam e começam a fornecer potência, normalmente é mais cedo num dia ensolarado. Então, deixa anotado aí. Hoje começou às 6h30. E aí, a gente... Deixa eu fechar o zoom aqui mais... para uma produção mais instantânea. Então, e aí eu tive a máxima potência aí ao longo do dia hoje, foi às 9 horas, 19.746. Só para você ter uma ideia, né? Isso aí corresponde, deixa eu abrir uma calculadora aqui. Isso aí corresponde, vou botar aí 18 mil. Em 119, corresponde a 15%. Tudo bem que às 9 horas não era de se esperar, mas essa foi o máximo do dia. A gente agora já está aí, ó, a última medição que eu tenho aqui das 10 horas, eu não tive mais do que isso, 19,46, tá? Vamos pegar então essa informação aqui, 19,5 às 10 horas, e eu vou pegar as 10 horas de um outro dia, de um dia ensolarado também, para comparar, né, pegando o mesmo horário, né, para a gente ver como é que isso deveria estar acontecendo hoje. Para você ter uma ideia, tá? Ontem também aqui na minha região foi um dia bem igual hoje, né? Bem nublado, bem chuvoso durante o dia inteiro. Então, olha o gráfico ao longo do dia inteiro ontem. Então, o que eu vou pegar aqui? Vou pegar primeiro aqui a hora que começou a gerar. Vamos pegar a primeira geração do dia. Então, veio tudo zerado aqui, ó, 5h30. Aí não, às 6 horas já começou a gerar aqui, ó. Na verdade, 5 para 6, ó. A primeira geração do dia foi 5 para 6. Diferente de hoje, apesar de ontem ter sido um dia bem fechado, também bem escuro, como hoje, ontem começou 5 para 6, ele teve a primeira geração. Aí, 6 horas, foi aumentando, né? Variando aí. Mas como ontem estava um dia bem escuro, ó, às 8 horas ainda estava muito baixinho, né? Aí ele subiu aqui às 10 horas, né? Igual a hoje. Vou pegar 5 para as 10 que teve um pico aqui. Então, às 5 para as 10 ele estava gerando 48 quilowatts, né? 48 quilowatts. Diferente do que a gente está tendo hoje às 10 horas. Deixa eu anotar aqui, eu vou comparar isso aqui, 48 kW. Hoje a gente está com 19,5 nesse mesmo horário. Depois eu vou pegar um dia bem ensolarado, tá? Mas de qualquer forma, fechando aqui o zoom, a gente viu que ao longo do dia todo não teve. Olha só, para você ter uma ideia, ao meio-dia, né, que é o esperado que a gente tenha a geração máxima por volta do meio-dia, 1 hora, olha só, apenas 12 kW pico. Então, realmente estava bem, o dia ontem estava bem chuvoso mesmo, bem escuro. 12 kW pico em uma usina, sempre lembrando, é uma usina de 119, né? Aqui é a capacidade nominal dessa usina. E a gente vai ver num dia aberto que ela chega próximo realmente disso aqui. Então, agora o que eu vou fazer é pegar
Isso aqui que eu tô mostrando, vou até abrir um pouco mais o zoom. Isso aqui que eu estou mostrando para você é o gráfico de potência, tá? Gráfico de potência, vou deixar bonitinho aqui na tela toda. O gráfico de potência. Apesar de estar escrito geração de energia aqui, né, a nomenclatura tá errada. A gente se baseia aqui, ó, na unidade. Então, se eu pegar agora geração de energia, ele vai me mostrar a geração de energia a cada dia. A cada dia. Aí sim, deixa eu tirar essa parte de renda aqui que não interessa nesse momento. E aí sim, ó, a unidade aqui é quilowatt-hora. Então, realmente, agora eu estou com um gráfico de energia. E aí a gente pode ver ao longo dos últimos dias a produção de cada dia. Então, por exemplo, hoje a gente produziu até hoje 28 kWh e como a gente está de manhã ainda, isso vai aumentar. Só que as perspectivas não são de uma produção muito significativa hoje. Por quê? Como você sabe, eu já te mostrei, o dia está bem fechado. Agora ontem, que também estava um dia bem parecido com hoje. Olha quanto que ele produziu, 149 kWh. 149 kWh. Olha, sábado. Sábado já foi um dia, apesar de nublado, mas era um dia que não estava tão chuvoso e não estava tão escuro como ontem e como hoje. Então sábado já teve um dia, vamos até, olha só, 312 kWh. Foi um dia, vamos dizer assim, que tinha um mormaço, tá? Na sexta-feira, era um dia que tinha sol entre nuvens. Então, algumas nuvens, tá? Intercalando períodos de sol e períodos de nuvem. E já na quinta-feira passada, dia 4 já foi um dia bem ensolarado. Então, só que isso aqui, ele indica a produção total do dia, tá? Indica a produção total do dia. Então, 802, 801, 799. Então, são os maiores dias aqui. Aí, se eu chegar aqui, por exemplo, 809 é o maior dia dentro dessa janela. Foi o dia 19 de janeiro. Então, vou até anotar aqui. O 19 de janeiro vai ser um dia bom para eu pegar como referência. Certo? Ó. Então, a gente vai tendo aqui, ó, 784. Então, todos esses dias foram dias de produção significativa, mas o máximo que eu tive aí dentro aí do último mês, dos últimos 30 dias, o máximo foi no dia 19 de janeiro. Eu vou pegar esse dia como referência. Ok? Então vamos voltar aqui para o gráfico de potência. Então a gente tem o dia de hoje, o dia de ontem, e tem um gráfico completo aí, ó. Então, um dia também que ficou bem nublado. Eu vou pegar o sábado agora. Como eu falei, foi um dia nublado, mas que teve um mormaço. Foi um dia um pouco mais claro do que hoje e ontem. Então, olha só. Mesmo nublado, ele chegou a um momento aqui, às 10 horas da manhã, de 66 kWp. Então, hoje, às 10 horas, eu estou com 19. Ontem eu estava com 48, igual a gente mostrou agora há pouco. E no sábado eu estava com 66,6. Ou seja, foi um dia que teve uma produção aí mediana. Aí, na sexta-feira, como eu falei, que foi um dia de sol, intercalando sol e nuvens, né? Sol entre nuvens, olha como é que fica o gráfico de produção. Toda vez que tem uma queda assim é porque entrou uma nuvem e quando sobe é porque o céu estava um pouco mais limpo. Então, às 10h25, eu estava com 110. Então, olha a diferença, né, de hoje. Hoje eu estou com 10%. Às 10h15, às 10 horas, eu estava com 91. Então, eu estava nessa mesma horário aí, que eu estou hoje com uma produção de 19 kWp. Ontem eu estava com... Ontem não, sexta-feira, eu estava com 110. Mas ainda entravam nuvens, aí essa produção caía, aí ficava intercalando, subindo, caindo, subindo e caindo. Por volta do meio-dia, eu tive aí 116. Foi o meu pico aí de produção diária, 115, 116, por volta do meio-dia. E ficou assim
ao longo do dia todo. Outra coisa interessante também é a hora que começou a gerar. Aqui, então, ó, a minha primeira geração foi às 5h20, né? Comparando com hoje, que foi às 6h30, às 5h20 comecei a gerar na sexta-feira. Aí vamos para quinta-feira. Quinta-feira já foi um dia, se não me falha a memória, né? Me recordando, já foi um dia bem... Aí, então é isso mesmo. Quinta-feira foi um dia bem limpo, de céu bem limpo. Então, olha que beleza o gráfico. Ele começou a gerar às 5h25, então realmente nos primeiros raios de sol não tinham nuvens para bloquear, e ele já começou bem cedinho, às 5h25. E aí ele foi com o céu limpo, aí tem talvez algumas nuvens passando aqui, muito poucas ao longo do dia, e a gente teve então um pico de geração, 115, 112, 115 pico de geração aí, por volta das 10h40, olha só que interessante, né? Então 115, bem próximo lá dos nossos 119, que é a nossa potência nominal. E aí, voltando mais ainda, quarta-feira também foi um dia, né, bem limpo, mas com um pouquinho de nuvens, aí terça-feira também. Então, os dias anteriores, aqui que já teve um pouquinho mais de nuvem, né, um dia mais nublado. Os dias anteriores aí, a gente teve uma produção bem interessante. Aí, ó, também, que essa aqui teve um pico de 108. Ok, agora eu vou pegar então aquele dia que eu falei como referência, né? O dia janeiro 19. Aquele dia que teve a maior produção aí da nossos últimos 30 dias. Então, olha que bacana. Eu tive aqui picos de 110, 113. 113, ó. Essa aqui foi a nossa produção bem limpa, né? O dia de céu bem sem nuvem nenhuma, bem limpo, ao longo... E ele começou a gerar às 5h15 da manhã, os primeiros raios de sol, às 5h15. Então, essa aqui é uma comparação. Vamos pegar aqui às 10 horas, né? Para a gente ter uma ideia. Aqui, ó. Às 10 horas. 10 horas, ó. 99,96. Então, praticamente 100 kWh. Olha só. Então, comparando com 19,5 dividido por... Eu estou com praticamente 20% só da produção agora, né? Praticamente 20%. 19,5 num dia bem escuro. Então, veja que a nossa a condição climática, a condição de iluminação, ela interfere bastante. Tá? E aí tem todo o impacto, né, obviamente, em uma produção total ao longo do dia. A gente tem tudo isso. Agora, isso não é problema, né? Lembrando que isso não é uma situação permanente, isso aí é uma condição diária, que essa variação ela vai acontecer. Se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, mês a mês, deixa eu tirar aqui esse outro gráfico que interfere. Ó. O mês de janeiro, ele produziu mais do que o mês de dezembro, tá? Que produziu mais do que novembro, que produziu mais do que outubro, mas aí eu já tive aqui uma produção em setembro, por exemplo. Mas, então, essa variação ela é normal, né? E o mês de fevereiro está bem no começo. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, fevereiro do ano passado. Fevereiro do ano passado eu tive 18.266 kWh no mês de fevereiro, que já foi mais do que março. Aqui, ó. Então, a expectativa é que, apesar de dias chuvosos, nos dias onde a gente tem
um pouco mais ou um pouco menos de produção. Deixa eu ver se eu pego aqui. Quanto que eu consigo ir voltando aqui? Eu consigo ir voltando aqui dia a dia. Deixa eu ver se eu volto mês a mês. Vamos pegar aqui, por exemplo, junho de 2020. Um dia. Deixa eu ver aqui. Então tá do dia. Não tá em maio, né? Pegando o dia 1º de junho até. Deixa eu ver. 1/6. É porque aqui a data é invertida, né? 6/1. É o sistema de notação de data americano. Então 6/1 até 2/5. 1/6, né? 1º de junho até 2 de maio. Então tô pegando aqui praticamente o mês de maio. Então olha só como é que isso vai variando, né? A produção dia a dia. A cada dia essa produção diária vai diminuindo. Então tem dias que são realmente muito ruins, ó. 77 kWh. Foi o meu pior dia aqui em maio. 77 kWh. 77. Vamos ver como é que está hoje. Né? Então, vou pegar aqui fevereiro, 8. Hoje, até o momento, a gente está com 16. Ontem, que foi aquele dia bem ruim que eu falei, 82. Então, hoje provavelmente vai ficar nessa faixa aí. Essa faixa dos 80. Dos 80 kWh. Então, voltando aqui, vamos fechar o nosso zoom. Então, isso é o que eu queria mostrar para vocês a respeito de produção de energia em função, em relação às condições climáticas, as condições de irradiação, né, que é o total de luz ao longo de um período, ao longo do dia, por exemplo, e de radiância, que é aquela condição instantânea de luz. Então, essa foi a nossa aula por Sol número 62. Espero que tenha sido útil, espero que tenha te ajudado, tá? E eu repito o convite que eu fiz no início da aula. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, por favor, me ajude a divulgar esse projeto aí, a alcançar mais pessoas e a gente vai continuar nessa jornada, beleza? Então, te aguardo toda semana, todas as segundas, eu coloco aqui um conteúdo inédito, um conteúdo sempre ligado à energia solar fotovoltaica aqui no canal. Um abraço e até a próxima. Valeu!